Homem-Formiga e a Vespa Quantumania chega ao cinema dia 16 de fevereiro e eu já pude assistir a produção para vir fazer a crítica para você. Ontem eu trouxe primeiras impressões, porque o embargo da crítica só caía hoje às 2 horas e eu vi que deu o que falar. Muita gente não entende qual é o papel da crítica e o que significa a crítica. Então, antes de falar do filme, eu vou rapidinho explicar aqui. A crítica nada mais é do que a opinião de quem a faz. Então, eu venho aqui contar a minha opinião do filme para você. A crítica nunca é universal, então minha opinião nunca vai bater com o que todo mundo pensa. Sempre tem gente que vai concordar e discordar. E a minha crítica também não é imparcial, porque ela imprime as minhas vontades, os meus gostos e, é claro, as minhas expectativas. Então, tudo bem se você assistir a crítica ou ler a crítica e não concordar. E melhor ainda, tudo bem se você concordar. Eu não venho aqui para falar para você, não vai no cinema assistir o filme que eu não gostei. Porque eu acho que você tem que ir no cinema, você tem que assistir a produção e você tem que ter a sua opinião. E por isso sempre vai ter filme que tem gente que ama e gente que odeia. Nem Titanic agradou todo mundo e isso tá tudo bem. Agora vamos falar de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Renato, o filme é ruim? Não. Renato, o filme é bom? Não. Esse é o grande problema do filme pra mim. Expectativas foram criadas, né? Eles estão há tempos falando que esse filme ia ser o filme que vai abrir a fase 5 da Marvel, depois de uma fase 4 de altos e baixos ali, que eu gostei de Homem-Aranha, não gostei de Doutor Estranho, então foi uma fase bem estranha e eu tava com a expectativa muito alta, porque a fase 5 ia apresentar aí o multiverso, o Kang, e trazer proporções muito maiores, né? Eu gosto dos filmes da Marvel, que são filmes mais pé no chão, que não tem tanta viagem, que nem Capitão América e Soldado Invernal, que até hoje é o meu preferido, mas se tem uma franquia da Marvel, que as piadinhas da Marvel funcionavam, aquelas piadinhas infames que ninguém gosta, era pra mim Homem-Formiga. Eu não gosto tanto do humor de Thor, porque eu acho ali meio pastelão. Eu gosto muito do humor dos primeiros 2 Homem-Formiga, porque é um personagem que aquele humor, ele encaixa e as piadinhas são muito sagazes, então eu me divertia muito. Então o que eles fizeram aqui em Quantumania? Como tem uma ameaça maior, eles quiseram dar um tom muito mais ameaçador no filme e eles deixaram de lado aquilo que fazia o herói ser ele. E quiseram fazer uma coisa muito maior do que eles conseguiram. Então o maior problema de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania tá no seu roteiro. As conveniências que o roteiro usa. Já ouviu falar em Deus Ex Machina? Deus Ex Machina é um artifício que os roteiristas usam pra sair de uma situação. Então, pô, ela tá caindo do penhasco, a hora que ela solta e começa a cair, de repente alguém puxa ela pela mão. Na vida real isso não aconteceria, né? Seria muito difícil. E Homem-Formiga e a Vespa, ele usa isso em excesso, o que faz o vilão Kang muito menos ameaçador, porque quando tem uma grande batalha, um grande problema, os roteiristas, na verdade, o roteirista, que é o Jeff Loveness, ele tira uma carta da manga ali que ninguém acredita que aquilo era possível e ele consegue fazer aquela situação ser resolvida de uma maneira muito simples, mas extremamente pouco convincente. Dito isso, eu gostei muito do primeiro ato do filme. Eu acho que o Homem-Formiga, ele funciona quando ele é Homem-Formiga mesmo, aquele cara divertido e tal. Então a gente conhece ele, a Cassie cresceu, tá seguindo os passos do pai, pro bem e pro mal. Agora ela é vivida pela Catherine Newton, que fez Freak. Eu adoro essa atriz, ela dá um show aqui. Ela tem uma ótima química com o Paul Rudd. E quando a gente vai conhecendo esse primeiro ato, situando os personagens, é muito divertido. Que já tem no trailer, ele escreveu um livro, ele tá andando na calçada, todo aquele lance. Quando o filme começa a se levar muito mais a sério, que é quando eles vão pro mundo quântico, que eu sei que não existe. Eu até falei do CGI do mundo quântico, não é porque eu achei que eles deviam filmar no mundo quântico, porque eu acho que não existe. Tô zoando, eu sei que não existe. Mas existem efeitos práticos e sets criados de verdade, para que aquilo não pareça uma maçaroca toda feita em computação gráfica. E eu acho que o problema do reino quântico tá na fotografia. O diretor de fotografia desse filme é o Bill Pope. Ele fez Matrix, ele fez vários filmes bons, mas o reino quântico vira uma alegoria com muita coisa acontecendo em tela, enquanto você tenta acompanhar a jornada ali deles. Então aquela poluição visual acaba atrapalhando muito. Aquele segundo ato do filme me deixou extremamente desinteressado, porque você não conseguia focar no que estava acontecendo. Era muita coisa acontecendo em tela, muitas histórias divergentes e paralelas, o que deixou o filme extremamente perdido, na minha opinião.
Então eu acho que, além do problema de roteiro, tivemos esse problema de fotografia do Reino Quântico, que podia ter sido apresentado de uma maneira diferente, mais realista. Tem alguns momentos que o CGI é muito ruim mesmo, e eu acho que eles deviam ter caprichado mais nesse filme, que vai começar essa fase nova, que promete ser melhor que a anterior. O filme não é ruim, temos alguns grandes acertos. Michelle Pfeiffer tem muito mais destaque nesse filme e ela tá maravilhosa. Essa mulher é uma deusa. A Catherine Newton é uma Cassie muito legal. A gente se apaixona pela personagem. Ela tem todo o carisma do Scott Lang e do Paul Rudd. Então é uma ótima personagem que vai, aí quem sabe mais pra frente, assumir o papel do pai. E temos o Jonathan Majors. Cara, que atuação. Ele deu uma entrevista pra mim falando que ele estudou o Thanos, ele estudou o Loki, estudou o Tron para poder compor o Kang. E realmente, a atuação dele passa um ar assustador. Eu adoro o ator, ele já tinha feito Lovecraft Country. E aqui, o ator, ele consegue passar aquela coisa ameaçadora e tal, mas ele é boicotado pelo roteiro. Porque toda vez que, ele cria um cenário ali que vai ser de guerra, o roteiro consegue soluções muito pouco plausíveis pra acabar com aquilo. Você não acha que ele é amedrontador, que nem Thanos, por exemplo, porque eles sempre estão saindo da situação que o vilão cria de maneira muito fácil. E isso me deixou um pouco decepcionado. É muito louco, porque a gente veio aí de um primeiro e de um segundo filme de uma escala pequena, de um super-herói, né, enfrentando ali algum vilão, e eles já quiseram socar uma escala aqui de Vingadores do Ultimato, mas sem ter um roteiro bem delineado e bem definido, parece que o roteiro não foi lapidado, e sem uma urgência tão grande. Então, por mais que eu ame o Homem-Formiga, ele não tinha força de carregar um filme assim nas costas. E nada parece possível. É um filme cheio de conveniências. Continua sendo um passatempo delicioso para você ir assistir no filme, aquelas cenas de ação. Tem algumas cenas de ação muito bem feitas, apesar de algumas não serem tantas, mas que eu gostei muito. O filme tem alguns momentos inspirados, você fala, essa é a Marvel que eu gosto, essa é a Marvel que eu conheço, mas no geral ele acaba sendo um filme extremamente genérico. Então é qualquer filme de super-herói. Não é uma coisa que eu esperava da Marvel. O diretor Peyton Reed, que tinha dirigido o primeiro Homem-Formiga e Homem-Formiga Vespa, ele consegue tirar o melhor dos atores quando ele tá fazendo cenas mais simples, de humor e tal, mas nas cenas de ação e de batalha eu achei que ele não conseguiu fazer o que os irmãos russos faziam. Então as cenas ficaram mal coreografadas e algumas até mal editadas ali, o que eu achei um desperdício. Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, nota 6,5. Eu queria ter gostado mais do filme. Eu amo quando eu venho falar bem do filme pra você, mas nem sempre é possível, porque eu sou leal a você. Se eu não gostei do filme, eu tenho que falar mesmo, porque, né, é sacanagem se eu não gostar do filme, tiver que vir fazer aqui, eu não faço jabá. Eu sempre sou muito verdadeiro com os meus leitores. O filme tem 2 cenas pós-créditos. Cara, as cenas pós-créditos são a melhor coisa do filme. Muita gente falando, Ana, mas realmente as cenas pós-créditos, elas dão aquele gostinho de quero mais. E aí você se empolga com o futuro da Marvel no cinema. Então fica até o final, porque tem uma logo depois dos créditos e tem uma lá no final dos créditos. E é imperdível. Vai ser o que vai fazer você deixar ali o cinema muito empolgado. Muito mais do que você tava com o final do filme. Um grande beijo, não esquece de seguir o @remarafon no Instagram e @sitecinepop. Até o próximo filme. Me desculpa, Cassie!